Olá, queridos, tudo bem? No podcast de hoje, vamos fazer uma entrevista com uma ex-aluna da nossa escola. Vamos saber um pouquinho da história do colégio. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como você se chama? Me chamo Pamela. Qual ano que você estudou na nossa escola? Olha, eu estudei no Mackenzie de 2003 até 2008. Como era o nome da nossa escola antes? Sempre foi como é hoje ou não? Não, pelo que eu me recordo, se chamava Instituto Presbiteriano Mackenzie. Hoje é conhecido como colégio ao invés de instituto, né? Isso, hoje é Colégio Presbiteriano Mackenzie, Tamboré Internacional. Então mudou alguma coisa. Ah, sim. Pamela, como eram as aulas? Haviam as mesmas disciplinas de hoje ou eram diferentes? Sobre disciplinas, acredito que tem algumas mudanças. Na época, existia a aula de desenhos geométricos, a aula de geometria também, era separado da disciplina de matemática, por um período, se eu não me engano. Também havia aula de literatura. Hoje eu fiquei sabendo que ela é junto com a aula de português, né? Isso, é isso mesmo. E não tinha na época aula de empreendedorismo, por exemplo, que hoje é uma das matérias que existe no colégio. Sim. Então mudou alguma coisa, né, Pamela? Acredito que algumas coisas mudaram. Sim. De qual disciplina você gostava mais e por quê? Difícil isso. Mas de disciplina, eu gostava bastante de história. É uma aula que me prendia. Eu gostava da forma como a professora passava a matéria. Então é algo que, de certa forma, me marcou, porque é uma coisa que eu lembro assim até hoje. Que legal. E o uniforme era igual ao nosso hoje? Sim, o uniforme era a calça azul, né? E com o símbolo, a camiseta branca também com um símbolo centralizado. As únicas diferenças assim é que acredito que hoje tem uma variedade maior de uniformes, moletons e Temos alguns muito. Acessórios. Isso mesmo, Pamela. Na hoje. época não tinha tantos. Hoje nós temos uma variedade de opções. Como eram as carteiras? As carteiras eram aquelas laterais, sabe? Não era a carteira inteira. Sim. Era a cadeira já junto com a parte... Era acoplada. Isso, era acoplada. Somente... Se eu não estiver errada, tá? Me corrija se eu estiver errada. Mas acredito que na sexta série, que daí era um outro prédio, era aquela que é a grande, que não era acoplada lateral. Certo. A escola era grande ou era pequena? Não, a escola já era grande, mas a disposição da estrutura, sim, tiveram algumas diferenças, algumas modificações. Por exemplo, o prédio de educação física hoje em dia virou a faculdade de medicina. Onde era o Cebolão tem algumas catracas, né? Foi feita uma lanchonete no prédio que não tinha na época. Então tiveram algumas mudanças daquele período para hoje em dia. Certo. E qual era o seu lugar preferido da escola? Eu gostava bastante do intervalo ou antes de começar a aula ali de ficar no Cebolão, que hoje em dia não existe mais. Era um lugar de encontro dos alunos no intervalo. Acho que marcou para vários alunos, assim. Era um lugar bem legal, assim, de ficarem realmente, conversar, de de convívio, socializar. né? Exato. Sim. De socializar com
com os outros amigos, enfim. Certo. E, Pamela, me conte um pouquinho, como foi seu primeiro dia de aula? Você lembra alguma coisa? As amizades que você fez? Olha, já faz um tempo, eu não lembro tanto assim, mas eu sei que foi difícil, porque eu vinha de um colégio o qual eu fiquei da primeira à quinta série, sem fazer nenhuma mudança, então já tinha vários amigos. E aí gerou um certo estranhamento por ser um ambiente novo, ter que fazer novas amizades. Tudo no colégio era diferente, né? Então não foi fácil, assim, logo no primeiro dia. E as amizades, como foi? Você teve facilidade? Você fez algumas amizades boas? Eu era mais fechada, bem tímida. Não fiz tantas amizades logo de cara, assim, logo no início. Mas fui fazendo ao longo do período. Fiz bastante, algumas, né? E boas amizades, inclusive tenho algumas que perduram até hoje. Que legal. Inclusive foi madrinha de uma das minhas amigas do colégio, madrinha de casamento, então tenho amizades que duram até hoje. Que legal. Pamela, eu estou chegando ao fim, tá, da nossa entrevista. Agradeço muito pela sua participação e muito feliz por você ter aceitado. Obrigada. Eu que agradeço, espero ter contribuído e ajudado. Com certeza contribuiu.